craque Neto, a gente tá no Memorial do Corinthians para celebrar os 30 anos de um momento muito especial, o título brasileiro de 90. Quem não se lembra do gol do Tupanzinho na final, das defesas do Ronaldo e principalmente das atuações e dos gols desse craque aqui? Dia 16 de dezembro de 1990, o dia que mudou a história do Corinthians, para enterrar de vez qualquer dúvida sobre a grandeza do Timão. Sensação de dever cumprido, sabe? Porque era uma coisa que a gente buscava tanto, ser campeão brasileiro, né? O Corinthians necessitava de um título desse. O dia que mudou a vida de jogadores que viraram ídolos. Eu tenho 4 filhos. Pô, é foda pra falar, desculpa. Meus 2 filhos de 8 anos, em casa, quando eu chego, eles falam assim, Mauro, campeão de 90. Ai, Me chamam assim, cara. Então Ai, que legal. Os outros 2 viram. E os 2, assim, de ouvir pessoas falar, né? Com 8 anos. Então eles até brincam. Quando eu chego em casa, eu falo, ei, Mauro, campeão 90, vamos jogar futebol? Eles falam assim pra mim. Carreiras foram transformadas como a do Fabinho, que depois chegou a ganhar 2 Copas do Brasil. Márcio Bittencourt foi parar na seleção brasileira. Hoje ele e o Mauro trabalham no Corinthians. E o craque do time, bom, esse vocês já sabem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja a todos nós. Vamos entrar no túnel do tempo, final do Brasileiro. O Timão contra tudo, contra todos, contra o futuro campeão do mundo. O São Paulo de Telê, Cafu, Raí, Zete. O primeiro jogo foi alvinegro, mas o segundo, pressão tricolor. Ronaldo e a zaga salvaram tudo. O Ronaldo já subiu. No intervalo, o técnico Nelsinho Batista precisou dar um jeito. Quero saber como é que foi a conversa no vestiário ali no intervalo. Não, o Nelsinho entrou no vestiário, tava a lousa lá pra fazer a parte tática, botãozinho, ele deu um tapa, voou tudo, falou, não tem tática, não tem nada. Tem que voltar pro campo e jogar como jogou quinta-feira e, sabe, a dura que o treinador é acostumado. Fabinho, sua risada entrega. Foi uma dura daquela. Uma dura daquela. Eu gostaria que tivesse sido assim, nessa tranquilidade toda. A bronca deu resultado. E o Corinthians era cascudo, não se abalava. Até que veio a consagração. A jogada começou com o Neto, passou pelo Fabinho e terminou com o célebre gol de Tupanzinho. Por pouco o herói não foi outro. Tupanzinho, Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! O gol era pra ser dele, não do Tupã. O Tupã que foi chutou. O gol tinha que ser do Tupã. Eu falei que se eu tivesse feito aquele gol, ninguém me aguentava. Então, caiu pro cara certo, o cara humilde, o cara assim. Gente boa. A vitória de um time que depositou sonhos nos pés de seu craque, Neto. Todo time grande numa conquista tem um jogador que destaca mais. Não tem. E nessa de 90 ele foi o destaque. Foi o cara. Fez os gols decisivos. Sempre foi um jogador decisivo. Ele fazia gol de cabeça, ele fazia gol de esquerda, ele fazia gol de direita, ele fazia gol de improvisado. O Neto era muito rápido. Em distância curta, ninguém tirava a bola dele. Então ele arrancava muito forte. Ele era um cara que tinha o poder de decisão, então a gente tinha que aproveitar isso. Dizem que o gênio era, por vezes, genioso. O único migué que dava de vez em quando era o Neto. Não, era o que mais dava migué, né? Decidia jogo, mas dava migué. Com essa trajetória, uma coisa era certa. A taça estava em boas mãos. Campeão pra valer! Corinthians, a festa é toda sua! Essa é a tão almejada Taça do Brasileiro que o Corinthians levantou naquele 16 de dezembro de 1990. E se você acredita em coincidências, guarde bem essa data. Foi também em um dia 16 de dezembro, mas 22 anos depois, que o Timão conquistou outro título histórico, o Mundial de Clubes no Japão. Se alguém ainda ousava questionar o título de 2000 e se o Corinthians era dono do mundo, a zoeira dessa vez teve fim. O todo-poderoso Timão se impôs diante do campeão europeu. Nós fomos preparados e ganhamos, né? Você pode ver que até então
outro time sul-americano não conseguiu ganhar, né, o Mundial. Então, mostra o tamanho da importância que foi esse título. Dificilmente outro clube sul-americano vai chegar lá e conquistar um Mundial. Muitos também não acreditavam no Corinthians, mas aquele grupo acreditou e conquistou o título. Temos esse carinho por ele, eu acredito pela dificuldade, como eu já disse outras vezes, né, de uma equipe menor do Brasil, comparada a essas equipes em questão de financeiramente falando, você chega lá e conquistar um título desse tamanho, pra gente é muito mais do que especial. Mas o Corinthians não chegou lá sozinho, levou junto um mar alvinegro. É surreal você ver do outro lado do mundo, 35, quase 40 mil pessoas assistindo um jogo, invadindo o Japão. A missão era dura, parar o Chelsea de Hazard e companhia, mas o grupo de Tite estava pronto. Um Corinthians sólido e frio. Que tal a caneta do Danilo pra cima do Ivanovic, no campo de defesa? E o Tite até brincava depois do jogo, que passou, né, a pressão que foi, eu pego a bola lá no meio do campo e dou uma caneta daquela, né, ele até citou eu depois nisso aí. O gol veio com a cara do time. Coletivo, bola de pé em pé, até achar o artilheiro Paulo Guerreiro. Danilo, olha o gol brasileiro, agora, gol! O lance do gol foi o melhor, né? Ainda tive a calma ali de dar o corte nos dois zagueiros e bater no gol, né? Então, independente de quem faça o gol, né? O importante era a gente fazer 1-0, né? Então, a hora que eu chutei, tava no chão ainda, a bola subiu, vi o Guerreiro vindo sozinho, né? E a hora que ele fez o gol ali, a sensação é única, né? Não só minha, de todos, né? Na hora você só quer comemorar, abraçar, acreditar realmente que a gente tinha feito o gol, né? E assim que eu já estava retornando, já olhei no placar para ver quanto tempo de jogo tinha, para ver quanto tempo mais faltava para a gente realizar esse sonho. 16 de dezembro, talvez a data mais importante da história do Corinthians. Tudo na sua exata data, né? Nós, 90, e depois o Mundial também, aquele grupo inteiro. Acho que o Corinthians... todos os títulos são importantes aqui. O título de 90, principalmente aí pela história, primeiro título brasileiro e o clube conquista de uma forma até difícil, né, do estilo corintiano. Eu não gosto de comparar isso, mas eu acho legal a data, né, muita coincidência, 16 de dezembro, e você ser campeão brasileiro e do mundo nessa data. Pra que comparar se cada um tem sua história, sua importância e laços que nunca vão se desfazer? A satisfação muito grande de estar com um grupo fantástico, maravilhoso como esse. Tanto é que nós somos amigos até hoje. Acho que todos daquela geração, a gente sempre está junto, sempre conversando. Uma vitória de todos nós, né? Acho que o importante é que nós somos campeões. Mandar um abraço carinhoso. abraço, ele sabe o carinho que a gente, o carinho e o respeito que a gente tem por ele. Fez muito dentro de campo e continua fazendo muito fora, né? Tamo junto aí. Se tiver outro jogo em 90 aí, recordar, pode fazer que nós vamos correr pra você de novo e dar carrinho.